lá dar início aí à nossa aula. Vou já lançar aqui, já apresentar aqui iniciar a nossa transmissão aqui dos slides. Então, irmãos, Começou aí, pastor? Começou. Começou aí, né? Tá tranquilo, tá ótimo. Ok. Bom, irmãos, então, bom dia, né? Vamos dar continuidade à nossa aula. Fica passando aí, né, pastor? Está sim. Tá. Enquanto você vai ministrando, eu só vou responder alguns irmãos aqui. Ok. Irmãos, bom dia, então. Vamos dar continuidade à nossa aula de Constituição da Igreja Presbiteriana, né? A gente está sempre trabalhando a questão normativa da igreja e também da Bíblia, né? O que a Bíblia diz a respeito do assunto, né? Então, a gente está sempre fazendo esse paralelo, né? Para não ficar só uma coisa legal, só a questão legal, né? Da nossa Constituição. Então, nós hoje vamos estudar o artigo 7º, né? Artigo 7º da nossa Constituição. Tá aí. E ele vai falar sobre um tema bem delicado, né, irmãos? Que é sobre cisma ou cisão, né? Sobre dissolução de igrejas, sobre separação, né, de igrejas. É um tema que já é um tema caro, né, para a igreja, que acaba envolvendo as questões que envolvem dissoluções, né, no âmbito da igreja. Mas antes, gostaria de orar com os irmãos, para que Deus possa nos conduzir nesse momento e nos dar sabedoria e o seu Espírito Santo possa nos conduzir nesse momento. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade. O Senhor nos preservou em vida até aqui, mesmo diante de tantas dificuldades que o mundo passa atualmente. O Senhor quis que estivéssemos aqui e o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Muito obrigado pela tua palavra, que sempre nos alimenta, sempre nos dá sabedoria, sempre nos conduz à tua vontade e à vida eterna. Abençoa essa manhã, abençoa cada um dos meus irmãos, que eles possam realmente ser abraçados pelo teu Santo Espírito Santo, a sabedoria, o discernimento e o consolo do teu Espírito Santo, para que essa manhã possam compreender a tua palavra, para que juntos possamos aprender mais de ti. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos. Robertinho, tá perfeito, viu? O som, os irmãos estão ouvindo perfeitamente, tá ótimo. Amém. Então, vamos dar continuidade, né, irmãos? Vamos lá. Deixa eu tirar esse apontador a laser aqui. Bom, então, irmãos, o artigo 7º, né, da igreja, da Constituição da nossa igreja, diz o seguinte: no caso de dissolver-se uma igreja ou separar-se da Igreja Presbiteriana do Brasil, os seus bens passam a pertencer ao concílio imediatamente superior e sucessivamente até o Supremo Concílio, representado por sua comissão executiva, que resolverá sobre o destino dos bens em apreço. Irmãos, como a gente comentou, é um tema sensível, né, para a igreja. Nenhuma igreja nasce ou nenhuma comunidade se organiza pensando em dissolver-se ou separar-se, né? Mas a nossa igreja teve que trazer uma previsão normativa e legal para esses casos, né? Como ficaria essa situação? Como resolver situações como essa? No caso de dissolução e de separação da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Inicialmente, o que a gente pode dizer, né, é que
A palavra dissolver, irmãos, significa extinguir, né? É aquele ato pelo qual uma organização, uma comunidade, uma associação, um organismo encerra a sua existência legal, de fato, né, de direito. E quando isso acontece, existem algumas consequências, né? Por exemplo, o que fazer com os bens, os haveres dessa comunidade, dessa igreja, né? Para quem fica esses bens, né? Então, a nossa Constituição trouxe uma previsão. E a gente pode até falar que a diferença entre dissolver e separar, para a gente poder entender bem o artigo, né? Que quando ele fala separar, né? Porque dissolver é extinguir. Quando uma igreja extingue, ela deixa de existir e esses bens passam a pertencer ao concílio imediatamente superior. Mas qual a diferença de dissolver e separar? Separar é quando aquela comunidade, ela afasta, né? Ela desune, ela deixa de ser unida, ou ela aparta, ela rompe a ligação, formando uma outra comunidade, uma outra igreja, mas da mesma denominação, tá? Aqui deixa de existir, dissolver, e no separar ela passa a formar uma outra comunidade, mas pertencendo à mesma denominação presbiteriana, né? Naquilo que acontecer aqui, né, os bens, se tiver que resolver sobre os bens, essa nova denominação, ela vai ter que se organizar com novos bens, com novo patrimônio, novo imóvel. Se ela dissolver, deixar de existir também, esses bens vão passar para o concílio imediatamente superior. E qual é o concílio imediatamente superior à igreja, ao conselho da igreja? É o presbitério, certo? É o presbitério. Inclusive, essa é uma questão, uma pergunta que a gente faz, né? Uma pergunta que a gente faz para tentar responder isso. Por exemplo, se a assembleia local tem poder para dissolver ou dividir uma igreja, é possível isso? O conselho tem função para dissolver ou dividir uma igreja? Qual é a resposta aqui? Não. Não tem poder. Não tem poder. Nossa Constituição é expressa em dizer, no artigo 88, que é função privativa do presbitério dissolver ou dividir, no caso de cisma, que nós vamos ver no próximo artigo, igrejas e congregações e fazer que observem a Constituição da igreja. Certo? Então, a resposta a essa pergunta é não. O conselho não tem função para dissolver ou dividir a igreja, e a assembleia local não tem poder para dissolver ou dividir a igreja. Lembra, irmãos, que a igreja presbiteriana é uma federação de igrejas, né? É uma federação de igrejas. Então, existe uma hierarquia, né? Uma organização entre os concílios, né? Entre o conselho, uma dependência. Se o conselho, ele mesmo, dentro da federação, quiser dissolver a igreja, ele fere o princípio federativo. Porque aí o presbitério não tem nenhuma autoridade sobre o conselho, o sínodo não tem nenhuma autoridade sobre o presbitério, o Supremo não teria nenhuma autoridade sobre o sínodo, o presbitério e os conselhos. Então, o conselho não pode dissolver e nem dividir igrejas e nem o presbitério dissolver-se, né? Ele mesmo dissolver-se, ele mesmo dividir-se. Não, essa é a função do sínodo. E o sínodo, por consequência, também não pode, é função do Supremo Concílio. Está bem claro no artigo 88, irmãos, né? Quem pode dissolver ou dividir igreja. Seguindo a cadeia hierárquica, né, de organização da igreja, que, na verdade, traduz-se mais no sistema federativo de igrejas, presbitério, sínodo, Supremo Concílio. Então, o presbitério somente é quem pode dissolver, extinguir, deixar de existir, né? Fazer com que deixe de existir uma igreja ou dividir a igreja e congregações. Às vezes um presbitério, né? Uma igreja quer pertencer a outro presbitério. Quem que resolve isso aí? Uma igreja pertencer a outro presbitério, né? Ou então a igreja se dividir para pertencer
para poder organizar mais uma igreja, por alguma razão legítima aqui, né, como a gente viu lá, separar, não seria nem dividir o termo, separar-se, o presbitério que tem que decidir isso aí. Não cabe ao conselho nem à igreja, tá bom? E aqui fica um registro, né, do pastor Onésio Figueiredo. Ele diz que dentro da ordem constitucional da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, que é um sistema conciliarmente hierarquizado, né, o Supremo Concílio organiza, disciplina os sínodos, o sínodo organiza e disciplina os presbitérios, o presbitério organiza e disciplina as igrejas, né, e sempre visando, irmãos, o bem geral da igreja, não de forma política, tá? Mas de forma institucional e espiritualmente, né? Isso tem que ficar claro, para que a gente possa compreender as razões que norteiam a organização da igreja, tá bom? É por essas razões que existem isso aí, para que a igreja tenha parâmetros, tenha onde se apoiar, né, em caso de um cisma ou de uma cisão, de uma separação. E aí, a gente vai olhar o parágrafo único, e eu estou andando aqui, pastor, um pouco mais rápido, para a gente entender os dispositivos e depois a gente comentar, conversar sobre eles. Tá bom, pastor? Tá jóia, tranquilo. Tá? Então vamos lá, o irmão tá vendo aí as fotos aí, irmãos? Tá vendo a fotinha aí? Vamos falar agora sobre cisma ou cisão, tá? Tá aqui uma fotinha aqui. Irmãos, acho que está havendo uma pequena divisão em nossa igreja, né? Ilustrando aqui, apenas para ilustrar aqui, o parágrafo único do artigo 7º, que diz que, no caso de, tratando-se de cisma ou cisão, irmãos, é a separação de um grupo, ou de uma pessoa, de um grupo, da igreja, né, por alguma dissidência, por alguma opinião diversa, né, para formar uma outra igreja, uma outra comunidade. Então, o parágrafo 1 do artigo 7º prevê que, tratando-se de cisma ou cisão, tá, no caso dessa separação de um grupo da igreja, em qualquer comunidade presbiteriana, ou seja, qualquer comunidade presbiteriana, havendo cisma ou cisão, os seus bens passarão a pertencer à parte fiel da Igreja Presbiteriana do Brasil, a parte fiel. E sendo total o cisma, então, sendo parcial o cisma, se uma parte sai da igreja e a outra fica, os bens da igreja, os imóveis, os bancos, os instrumentos, o som, o mobiliário que guarnecem as salas, né, do imóvel da igreja, os imóveis da igreja, os lotes, os terrenos e tal, vão permanecer, no caso de cisma parcial, a parte fiel da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se for total cisma, reverte à referida igreja, desde que a esta permaneça fiel às Sagradas Escrituras. Ou seja, vai para o presbitério, vai para o sínodo, vai para o Supremo Concílio, fica com a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Então, esse dispositivo vai falar sobre cisma, total ou parcial, né? E eu acho que ficou claro, né? A quem pertence os bens, né? No caso de cisma ou cisão, pertence a quem? A parte fiel da igreja. Agora, nem sempre, viu, pastor? Olha só. Tá me ouvindo aí, né, pastor? Tô te ouvindo. Nem sempre é fácil, né? O Onésio até comenta isso. Nem sempre é fácil comprovar quem é essa parte fiel, tá? Quem é a parte fiel da igreja? Como que provar isso aí? No caso de uma divisão na igreja local. Quem é que vai comprovar? Quem é que vai analisar isso aí? Que vai verificar isso aí? Que vai buscar saber quem é essa parte fiel? É aquela que permanece fiel às Sagradas Escrituras, às confissões de fé. Mas nem sempre isso é fácil, né? E aí vai caber ao presbitério determinar qual foi o lado que ficou fiel à IPB. Se o cisma, por exemplo, acontecer no presbitério, vai competir ao sínodo identificar quem é a parte fiel à Igreja Nacional, né?
Uhum. E assim sucessivamente, até o Supremo Concílio. E aí, pastor, lembrar que os cismas na IPB têm provocado assim muitos na história, né? Até batalhas jurídicas, né, prolongadas e tal. E a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, tá? Uhum. Alguma questão, pastor? Gostaria de colocar? Não, tá bem claro. Eu estou percebendo aqui que foi bem colocada a questão das autoridades, né? As submissões, né? Do conselho, da igreja ao conselho, do conselho ao presbitério, do presbitério ao sínodo, do sínodo ao Supremo Concílio, né? E da mesma ordem, né? E quando há uma divisão na igreja, compete ao presbitério decidir a parte fiel, né? E a parte fiel não é a parte fiel aos seus próprios interesses, valores, né? Mas a parte fiel às escrituras, aos símbolos de fé da igreja e à própria igreja presbiteriana do Brasil. Tranquilo. Exa exatamente. Exatamente. A parte não é a parte fiel às suas questões, a divergência, a divergência que instaurou o conflito, a cisão, mas às escrituras sagradas, a parte fiel à Igreja Presbiteriana do Brasil e, por consequência, àquilo que ela acredita, as Sagradas Escrituras, o Novo Velho Testamento, a Confissão de Fé de Westminster, conforme o artigo 1º e 2º da nossa Constituição, né? Isso aconteceu na história, eu vou mostrar isso para os irmãos agora. Antes, porém, eu gostaria de trazer para os irmãos uma resolução do Supremo Concílio, que já em 1970 enfrentou essa matéria, tá bom? Para a gente poder entender melhor. Essa resolução é a 70, documento de número 70 do Supremo Concílio, de 1970, que havia uma pesquisa que foi feita pelo Sínodo de São Paulo sobre os estatutos da Igreja. E aí, o Supremo Conselho entendeu que a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil reserva privativamente aos presbitérios o poder de organizar e dissolver igrejas locais, federadas à Igreja Presbiteriana do Brasil, de acordo com o artigo 88, letra F, que nós lemos agora. Esse poder se transfere ao sínodo, por sua comissão executiva, né, quando um presbitério é dissolvido, né? Tem até o Código Civil que traz isso também. Portanto, torna-se cismática, olha só o que diz pastor Camilo. Portanto, torna-se cismática a igreja local que altera seu estatuto no sentido de transferir à própria assembleia local o poder de dissolver a igreja. Se a igreja fizer isso, o conselho autorizar que ela mude o seu estatuto para que a própria assembleia possa decidir sobre a dissolução não da igreja, ela se torna cismática. É uma igreja que já está em cisma, porque ela desobedeceu à Constituição da igreja, desobedeceu os princípios federativos. Devem, nesse caso, os presbitérios, caso tenha ciência de cisma dessa natureza, ou qualquer outro cisma, o presbitério, em igreja de sua jurisdição, providenciar imediatamente para que se cumpra o artigo 7º, irmãos, que nós acabamos de ler, tá? E o seu parágrafo único da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, irmãos, o Supremo Concílio, né, nessa resolução, deixou claro que para não haver mais os problemas que ocorreram no passado de cismas, né, que nós vamos ver agora sobre vários cismas da Igreja Presbiteriana, não é só vou dizer vários, né, mas alguns por questões teológicas aconteceram. Então, para poder prevenir esse tipo de coisa, esse tipo de cisma, a Constituição da Igreja é clara, né, sobre as vedações e sobre as funções, sobre quem tem competência para tratar sobre qualquer questão relacionada a cisma, a dissolução, a separação das igrejas. Tá bom? Os presbitérios, após o esforço suasório, olha o procedimento, por período razoável, o presbitério vai conversar com a comunidade, vai tentar explicar, vai mostrar para ela, olha, não está certo, não é esse o caminho e tal. Depois de todo esse esforço de suasório, né, de persuasão,
por um período razoável, devem, se necessário, recorrer ao magistrado civil, ou seja, à justiça, para a justa e legítima defesa do direito que têm os crentes presbiterianos fiéis. Lembra o artigo? Que os bens vão ficar à parte fiel à Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, se necessário, o Supremo Concílio, se depois esgotadas todas as medidas, é possível que a Igreja possa recorrer ao magistrado civil, né, ao magistrado civil, para justa, legítima defesa do direito dos crentes fiéis à Igreja Presbiteriana do Brasil e à sua Constituição, de adorar a Deus nos templos construídos para essa igreja, bem como de usar na Igreja Presbiteriana do Brasil, para os fins da Igreja Presbiteriana do Brasil, patrimônio constituído para a consecução desses fins. Então veja, né? Veja o cuidado, o zelo, nesses casos difíceis, mas a nossa Constituição antevendo, já prevendo situações como essa, regula, orienta, normatiza, para que essas cisões, esses cismas, possam acontecer de uma forma que os membros fiéis à igreja possam ser resguardados, possam ser amparados nesse momento. E aí, pastor, agora eu acho que eu vou entrar na parte que talvez muitos gostariam de saber, que é falar sobre, então, se existem esses positivos, é porque a igreja já deve ter enfrentado isso na sua história. Sim, já enfrentou situações assim. E eu vou mostrar agora para os irmãos sobre alguns cismas que aconteceram na igreja, tá? Que trouxeram alguns traumas, né, para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós tivemos aqui pelo menos 3 cismas e 4 divisões. Eu coloquei cismas aqui, mas estão mais para divisões. Que essas igrejas aqui, essas duas aqui, que ocorreram aqui na Igreja Presbiteriana Unida e Maranata, nasceu da Igreja Presbiteriana do Espírito Santo. Foi uma cisão lá. Mas aqui, nós temos aqui o primeiro cisma que aconteceu na igreja, ainda quando a Igreja Presbiteriana do Brasil estava vinculada à Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, né? Os missionários e tal, ainda havia muito vínculo sobre isso. Esse cisma aqui, esse primeiro cisma, viu, pastor? Tá? Que aconteceu, que fez nascer a Igreja Presbiteriana Independente, ocorreu em 1889, foi por volta da proclamação da República do nosso país. Né? Lembra que o missionário Ashbel Green Simonton chegou no Brasil, 1859, né? 57, acho que foi isso. 57. Por volta de 1857. E aí no Rio de Janeiro já começou, nós já tivemos hospitais, escolas, jornais e tal. Então, em setembro de 1888, organizou um sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi o primeiro sínodo. 1888, ou veja, antes, no Império ainda, hein, pastor? Durante o Império. Organizou o sínodo, né, e assim tornou-se autônoma a igreja, desligando das igrejas norte-americanas. Foi o primeiro sínodo organizado. E depois veio a proclamação da República, em 1889. Né? Até nós comemoramos 15 de setembro, né? Todo ano, 15 de setembro, comemora-se a proclamação da República. Então, em 1889, nasceu um movimento nacionalista, tá? No seio da Igreja Presbiteriana do Brasil, em que os pastores brasileiros se manifestaram contrários, à presença intensiva, à interferência de missionários americanos. Inclusive, isso o pastor Camilo falou na primeira aula, né, pastor? Gerando um cisma que levou a fundação de quem? Da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Tá? Então a Igreja Presbiteriana Independente nasce a partir dessa discussão. Não, tem os americanos, os missionários americanos estão interferindo muito e tal, e não quiseram permanecer na IPB. Né? Outro motivo apontado pelos fundadores da IPB foi a incompatibilidade da fé cristã que eles alegavam naquela ocasião com a maçonaria. E o que na época foi reconhecido pela IPB. E a IPI, né, a Igreja Presbiteriana Independente, não admitia, não aceitava. Esse grupo que saiu da IPB não aceitava. Então,
formaram a Igreja Presbiteriana Independente, tá? Em 1903, tá bom? Segundo alguns historiadores, diz que essa questão da maçonaria apenas foi uma cortina de fumaça, né? Que a verdadeira Aí intenção era tem, a questão, exatamente. que a verdadeira questão era a questão dessa intromissão norte-americana, porque a verba que vinha das igrejas americanas é, era para ser usada na fundação de escolas, né? Pra, e os pastores brasileiros queriam na criação de seminários. Sim, exatamente, exatamente. Tanto que depois houve uma tentativa de reunificação, a gente vai falar lá na frente, que a Igreja Presbiteriana tentou reunificar com a IPI, até a questão da maçonaria, né? A Igreja Presbiteriana vedou isso aí, passou a vedar. Mas vamos continuar para a gente ver o segundo cisma, que foi com a Igreja Presbiteriana Conservadora, né? Isso aí, a Igreja Presbiteriana Conservadora foi, em 1940, um grupo conservador, né, que se dizia conservador e tal, separou da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Eles, na verdade, viu, pastor, esse grupo, na verdade, eles estavam já em discussão, já, dentro da própria Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e aí eles formaram a Igreja Presbiteriana Conservadora. Aí disse que seria um segundo cisma, porque, na verdade, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil ainda havia tentativas de trazer a Igreja Presbiteriana Independente para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Uhum. Então, nasce a Igreja Presbiteriana Conservadora, né? E a razão principal é por considerar essencial a doutrina das penas eternas, né? E o que a IPB não reconhecia. Uhum. Essa era uma discussão lá. Teve uma questão doutrinária que até hoje eu, sinceramente, não entendi muito bem. Mais de cunho Né? teológico, né? É uma questão muito teológica e é aquela história, irmãos. Às vezes o ser humano usa subterfúgios para sair da igreja, né? Para não concordar com algumas coisas. Na verdade, o pano de fundo é outro. Aí você cria É a questão da cortina de fumaça, né? Pra cortina de camuflar. fumaça. É aquilo que os olhos veem, mas no fundo é outra coisa. Então, e aí, inclusive isso aí até o Espiritismo fala muito disso, dessa coisa das penas eternas, né? E fala que isso não existe, que o homem se aperfeiçoa, não tem inferno, não tem isso. Então, a Igreja Presbiteriana Conservadora nasce desse movimento, né? De achar que por não concordar, por dissentir, por entender que essa doutrina das penas eternas era essencial, né, para a igreja e tal, e aí saiu da igreja, né? Depois vem a Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil, em 1956. Um terceiro cisma acontece, 1956. Esse é um grupo ligado, e aí o próprio reverendo Roberto Brasileiro, na Wikipédia, ele faz ele como moderador, ele alimenta esses dados lá na Wikipédia, para que tenha uma informação mais segura, né? No Wikipédia nem tudo é seguro, e ele traz essas informações, né, de um grupo ligado ao reverendo Israel Gueiros, separou da IPB, por uma controvérsia sobre o Seminário Presbiteriano do Norte, isso em 1956. E aí formou a Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil, né? E isso é narrado aí nos anais, nos livros, né? E tem até registros aí históricos sobre essa questão. Seria então esse terceiro cisma histórico aí, né? Depois vem o quarto e quinto cisma que eu coloquei aqui no slide, na nossa projeção, mas na verdade eu acho que é mais, assim, a gente pode dizer que é mais separação. Ou não vou dizer nem separação, talvez uma divisão, um cisma parcial, vamos colocar assim, cisma parcial aqui também, que foi um grupo no final da década de 60, né, um movimento de renovação espiritual que ganhou força no Espírito Santo e influenciou a membresia lá da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, tá? E aí tinha até, aí os livros até falam, né, que o reverendo Joel Ribeiro Brinco, né, e o seu pai, Abílio Teixeira Gueiros, né, comandavam uma rebelião lá no seio da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Vila Velha.
né, contra o reverendo Sebastião, que conhece como Bittencourt dos Passos. E chegando a exercer a versão nessa questão, o que diz a história, né, dos registros da Igreja Presbiteriana do Brasil, chegando até esse pessoal a exercer uma má influência sobre metade dos membros da Igreja, e tentaram introduzir doutrinas alheias ao presbiterianismo, tá? E dando ênfase para quê? Revelações, profecias, dons de língua, deturpando mensagem bíblica. E aí deu origem a quem? Igreja Cristã Maranata, tá? Então, se tem notícia aí, assim, um registro mais substancial, né? Dessa comunidade aí que nasceu com base nesse racha, né? Nessa dissidência, nessa controvérsia aí sobre dons de línguas, sobre profecias e revelações lá na Igreja Presbiteriana de Vila Velha. Depois, irmãos, em 1978, nasce a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, iniciando também no Estado do Espírito Santo, hein, pastor? Espírito Santo aí, na vanguarda aí dessas questões, um grupo apoiador da ordenação feminina e do ecumenismo, separou também da IPB, formando a Igreja Unida a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, em 1978, né? Por quê? Por conta dessa questão de ordenar mulheres no Sagrado Ministério e por misturar, por ecumenismo, né? Começar a se envolver com todos e qualquer denominação, mesmo aquelas que não estavam de acordo com a Sagrada Escritura e as confissões de fé. Eu não sei se você vai citar aí, mas teve também o cisma da Renovada, né? Igreja eu não coloquei aqui, não. Presbiteriana Renovada. Foi em 1945. Também. Foi bem nesse interregno aqui, ó. Da Renovada. Não. E também nós tivemos, não foi chegou a ser um cisma, não, mas o fundador da Igreja do Véu, da Congregação Cristã do Brasil, saiu da IPB e fundou a Igreja Congregação Cristã do Brasil, né? Igreja do Véu. Era um diácono. Sim. Bom, bem lembrado. Igreja do Véu, exatamente. Foi que ano, pastor? O senhor lembra o ano? Da Igreja do Véu não me lembro. Sei que foi também nesse período aí da Unida também, ou foi antes, um pouco. Uhum. Eu creio que todo cisma leva um pouco de membros, né? Eu acho que a Igreja do Véu se tornou a igreja que é hoje, né? Porque começou forte. Não começou só com o diácono, né? E já começa com um aparato, inclusive, doutrinário, né? Eles sempre importam, né, muitas coisas da Igreja Presbiteriana, da doutrina presbiteriana. Bom, e aí, irmãos, houve uma tentativa, tá? Houve uma tentativa, depois em 1916, mesmo ali já nos primeiros momentos ali, depois do cisma, né? Tentativa de reconciliação, de reunificação de denominações, né? Entre a IPB e a IPI. A partir de 1900, as relações entre IPB e IPI foram restabelecidas. Em 1948, a IPB e a IPI formaram uma comissão que visava a reaproximação das denominações. Aí, só que acontece, foram muitos anos, depois quase... eu vou até mostrar no próximo slide que essa reaproximação das denominações acabou não dando certo, né? Embora, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil desligou completamente da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, porque, de fato, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos não ficou mais fiel às Escrituras, né? Na década de 80, houve o desligamento da Igreja Presbiteriana do Brasil da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos e reconheceu a incompatibilidade da maçonaria com a fé cristã em 2006, que foi confirmado em 2010, inclusive tem aí resoluções do Supremo Conselho sobre isso. Para quê? Porque, assim, era a convicção da Igreja Presbiteriana, e isso poderia desencadear uma reaproximação entre essas denominações, tá? A Igreja Presbiteriana do Brasil, quando desligou da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, isso aí não foi para agradar a IPI, não, mas foi porque a Igreja Presbiteriana passou a fazer ordenação feminina, aceitar homossexuais como pastores, né? Em 2015, inclusive, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos alterou sua Constituição para passar a realizar casamentos homoafetivos. Então, isso aí, divergindo da doutrina, das confissões de fé, né,
da Igreja Presbiteriana do Brasil, então a Igreja Presbiteriana do Brasil separou-se da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, mas manteve-se com relações com a Igreja Presbiteriana americana, Igreja Presbiteriana americana. Essa, os Estados Unidos, a Igreja Presbiteriana do Brasil continua com vínculos, né? Porque essa outra igreja, que não é essa aqui, Presbiteriana dos Estados Unidos, mas a Igreja Presbiteriana americana continua fiel às Escrituras. São duas igrejas diferentes, tá, irmãos, agora, lá nos Estados Unidos. Antigamente Mas era a Igreja Presbiteriana do Norte e a Igreja Presbiteriana do Sul, né? Isso. Hoje eles não gostam de usar isso não, porque dá uma ideia de sectarismo, de separação. Mas para efeito histórico é isso mesmo, pastor. É isso mesmo, né? Exatamente, é do Norte e do Sul. E, então a Igreja Presbiteriana do Brasil continua com laços com a Igreja Presbiteriana americana, né? E aí o seguinte, irmãos, houve essa tentativa de reunificação em razão dessas diferenças, então, não se existirem mais. Mas o que aconteceu, né? Passados aí 100 anos, muitas diferenças surgiram, outras diferenças surgiram entre a IPB e a IPI. A IPB é hoje muito mais conservadora que a IPI. A IPB não admite a ordenação de feminina, né? Que a IPI admite. É majoritariamente cessacionista, né? A IPB, né? Aquela questão dos dons, né? Profecias e tal. A Igreja Presbiteriana é contra o ecumenismo do Concílio Mundial de Igreja e da Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas. Essa questão do ecumenismo e tal. E possui posicionamento mais rígido quanto às questões morais, como o casamento e o divórcio. O que torna a diferença entre as duas denominações bem maiores hoje do que na época da separação. Acabou no fim que não deu para reunificar, viu, irmãos? Não deu. Então, permaneceram separadas a IPB e a IPI. Embora tenha laços fraternais, né, pastor? Laços fraternais, tá? Igreja Presbiteriana do Brasil e Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Tem laços fraternais. Inclusive, eu já até dirigi louvor na Igreja Presbiteriana Independente, já fomos convidados, né, em alguma ocasião. Mas tem essas diferenças aí doutrinárias, tá, irmãos? E aí entra um detalhe, irmãos. O que acontece, né? A nossa Constituição, e aí eu só quero fazer esse registro, tá? Depois de dito isso, sobre os cismas que aconteceram na história, eu queria, então, só mencionar aqui o seguinte, que o artigo 15 da nossa Constituição diz que, olha, perderão os privilégios e direitos de membros os membros que forem excluídos, né? Ou que manifestarem o desejo de não permanecer na igreja. Então, uma vez separado, saindo da igreja, em caso de cisma, né? Ou saindo da igreja, sendo excluído da comunhão da igreja, o membro perde os privilégios, né? Se ele não quer mais permanecer na igreja, ele também não tem os privilégios da comunidade, os privilégios que a nossa Constituição traz, né? Ceia, a comunhão, né? De participar de batismo. Embora o batismo aqui na nossa igreja é até aceito por outras comunidades, então ele perde alguns privilégios, né? Então, só queria deixar isso registrado. E aí, para finalizar essa primeira parte, já são 9 horas e 51 minutos? Estudo? Já. 9h51. Para finalizar essa parte, só queria trazer aqui o que a confissão de fé fala sobre isso, viu, pastor? A nossa confissão de fé. Tá aí, o senhor pode ler para nós, pastor? Tá aí, ó. Vamos lá, vamos ler. Apareceu aí? Apareceu. Os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo a sua respectiva necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer a ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, ou Senhor Jesus. Está aí referência em Hebreus 10, 24, 25, Atos 42, 46, 1 João 3, 17 e Atos 11, 29 a 30. Tá vendo, irmãos? A Constituição da Igreja
Presbiteriana do Brasil. E a nossa confissão de fé, no capítulo 24, 26, no item 2, diz que os santos, né, por uma questão de profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto a Deus e na observância de outros serviços espirituais para mútua edificação. O cisma não é a regra, e nem exceção, e nem deve ser exceção, porque a regra geral, né, na verdade, para a gente não ser assim tão filosófico, né, irmãos? Então, assim, vamos ser mais realistas, né? O cisma, a separação, não é, ele tem que ser, ele não é, eu não vou dizer nem exceção, nem gostaria de dizer isso, porque a regra de fé, a regra de profissão do crente tem que ser manter, é a obrigação de manter a santa sociedade e a comunhão da igreja, né? A partir do culto, da observância dos serviços espirituais, da edificação. Então, a confissão de fé nossa exorta que a gente não entre nessa questão, não procure o caminho do cisma para resolver os problemas, da separação, da cisão. Não é o caminho do crente. Se a igreja foi constituída, formada, e você participa de uma igreja, lute pela manutenção da união, da comunhão, né? Dessa união do corpo de Cristo. Não é a nossa regra entrar nisso. E aí, irmãos, a gente pode olhar para as Sagradas Escrituras agora, em que Paulo adverte a igreja sobre divisões e escândalos e como resolvê-los. E aqui eu trouxe para os irmãos Romanos, né? Romanos 16 traz algo para a gente muito importante sobre isso, que a gente tem que lembrar. Eu vou pedir até o pastor para ler para a gente. Ah, você já colocou aí? Eu ia abrir na Bíblia aqui, tá lá. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Aí, pastor, eu acho que a gente aqui pode, assim, ouvindo o que Paulo diz aos romanos, né? Olha, irmãos, notem bem. Afastem de quem provoca divisão. Isso aqui já é uma palavra pastoral, viu? Né, pastor Camilo? Uma palavra pastoral aqui do apóstolo Paulo dizendo, olha, não fiquem fomentando esse tipo de coisa. Não fiquem andando, né, com pessoas que provocam divisões, escândalos, Ele e já que é bem estão em desacordo com a doutrina que aprendestes. Ele já é bem direto, Ao né? contrário. Afasta dessas pessoas, afasta. Afasta, afasta. Porque esses tais não servem a Cristo. Irmãos, o crente, ele não é aquele que separa, ele une, ele é o reconciliador. Ele procura reconciliar, ele não procura trazer dissensão na igreja. Isso não é de Deus, isso é demoníaco. Isso é demoníaco, irmãos. O diabo vem para roubar, matar, destruir. E destruir a igreja. E dividir os crentes. E separar a união do corpo de Cristo. Porque fazendo isso, ele desestrutura a igreja. Né? Jesus falou, vocês são meus. O Pai nos deu, não nos deu. Né? Quando Cristo caminha para formar a sua igreja, para consolidar a igreja, né? Ele vem com a mensagem de paz e reconciliação entre o homem e Deus, entre o homem e homem. Então, essa separação dentro da igreja, né, ela é demoníaca. Então, essa palavra dissensão, se a gente for pegar mesmo, viu, pastor, o significado dela, né, ela vai significar um comportamento adverso, né, estar à parte, não querer se unir. Né, e no mundo aí, a gente sabe, existem várias coisas que nos separam, pastor, né, partido político, time de futebol, gosto musical, mas isso não pode ser motivo para a divisão da igreja. E infelizmente... O apóstolo Paulo dá conselho à igreja de Roma para tratar com pessoas que provocam divisão.
Né? Se você olhar aí, olha aí, o verso 17, no Romanos capítulo 16, nós acabamos de ler, noteis bem, ou seja, vigiem, vamos vigiar. Preste atenção. Depois ele fala, afastai-vos, afastar. Olha os conselhos que ele vai dar. Depois, obedecer, obedeçam. Depois, sejais humildes, ó, sejais sábios para o bem e simples para o mal. Ele dá vários conselhos, ó, vigiem, afastem, obedeçam e sejais humildes, né? Sábios para o bem, simples para o mal. Então, esse mau hábito aí, pastor, deve ser vencido na vida do cristão, para que possa aprender a viver em comunhão com Deus e com o seu próximo. Roberto, eu não sei se você percebeu, mas olhando dentro dessa perspectiva, né, a gente sabe que Paulo deixa bem claro, quando ele fala que o próprio ventre, ele está dizendo que o motivo de muitas dissoluções ou divisões na igreja são causas de interesse próprio. As pessoas olham para si próprias e coisas que têm a ver com seu interesse e começam a fomentar coisas para agregar pessoas que possam estar do lado dessa pessoa para que possa ocorrer um cisma, né? Ou seja, uma visão particular. Uma visão particular. Uma visão particular. Um interesse particular, uma visão, uma percepção particular e arrasta um grupo. E aí foi onde que Paulo trabalha essa questão, né? Que seja sábios para o bem. Quer dizer, a pessoa tem que usar de sabedoria. Porque se a pessoa ela for pela emoção, se ela for apenas pela emoção, né? Porque assim, Paulo está deixando claro aqui para nós que essas questões de ventre, não sei se você lembra disso, mas na época bíblica, os sentimentos não eram conectados ao coração. Os sentimentos eram conectados ao ventre, ao intestino. Porque se a pessoa ela tivesse um estresse emocional, ela dava uma dor de barriga, como é hoje. Então, eles pensavam que todo sentimento estava conectado ao ventre e não ao coração. E aí, quando Paulo está falando sobre essa questão de ventre, ele está dizendo para nós claramente que as pessoas que não caminham pelo lado da razão, apenas pela emoção, elas tomam decisões baseadas na carnalidade, naquilo que o corpo quer, naquilo que o corpo está sentindo, né? Porque ela quer alívio imediato para os seus sentimentos, para a sua dor. Ela quer aliviar o sentido, ela quer aliviar aquilo que seu corpo está sentindo. Né? E aí ele deixa bem claro, sejam sábios para o bem e simples para o mal. Quer dizer, sem sabedoria, sem razão, nós vamos deixar de ser simples para o mal. Quer dizer, nós vamos fazer maldades sofisticadas. Nós vamos fazer coisas bem elaboradas. Aqueles que andam pela emoção e querem, de alguma forma, abandonar a razão, eles vão fazer maldades bem elaboradas, né? Planejadas, né? Dentro daquilo que o seu próprio ventre está comandando, né? Quer dizer, a pessoa vai estar entregue ao próprio mal, ao próprio diabo. Você está me entendendo? Tanto que esse negócio é articuloso, maldoso. O crente tem que... Exatamente, pastor. Mais 10 minutinhos apenas para os irmãos, rogo aí, quem está acompanhando, para a gente concluir a aula, tá? Vamos lá. Então, olha para você ver, então tem esses cuidados, o pastor Camilo acabou de colocar, né, pastor? E aí, o seguinte, esse próximo slide, ele vai dizer como resolver essas divisões. Paulo também já nos dá aí a direção, viu, pastor? Como resolver essas divisões? Você lê para a gente aí, pastor? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Em um mesmo parecer, ó. Paulo, já no início da carta aos Coríntios, aí, já pede com insistência à igreja para que sejam unidos e cheguem a um acordo. Tá vendo? Com respeito às questões que eles tinham problema.
que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. A igreja de Corinto tinha várias divisões devido à divergência de liderança, né? Você vai ler a carta de Corinto, você vai ver razões culturais, questões morais, causas judiciais, problema de relacionamento, influência religiosa pagã, costumes, causa de cargos ou ministérios, e até com questão de dons espirituais, lá em 1 Coríntios 14. O livro de Coríntios todinho é Paulo tratando de problemas dentro da igreja. E aí percebe que o propósito da carta aqui era de tirar as dúvidas, de apaziguar a situação. E como cristão, então, pastor, né, e a gente tem que chamar essa atenção, nós temos que ser pacificadores. O que Paulo fez no livro de Coríntios todinho foi pacificar essa igreja e procurar sempre o melhor para todos. Às vezes a gente tem que abrir mão do nosso querer para que haja acordo entre todos. Né? É pedido do apóstolo Paulo para que todos tenham o mesmo pensamento, mesma vontade, o mesmo parecer, né? E aí a gente até pensa, parece até algo impossível, né? Diante desse mundo que a gente vive, né? E daquele mundo grego lá da época onde Corinto estava inserido. Mas todos podem buscar a vontade de Deus, né? Todos podem viver essa mesma coisa, dizendo a mesma coisa, sem dissensão. Por quê? Deus é um em todos, é o mesmo Espírito, é o mesmo sentimento, é a mesma palavra, é a mesma fé. Então essa é a recomendação de Paulo, né? Para que a gente possa, rogo-vos, irmãos, né? Ele escreve aí, rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, não é pelo nome do partido político, pelo bolsonarismo ou pelo petismo, não, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, pastor, nosso tempo, a gente não pode abusar desse tempo, eu preocupo muito com esse tempo, né? Então, eu quero ir caminhando com os irmãos, olha, e como a gente pode também dar passos para que a gente possa ser unidos, né, como o corpo de Cristo. Lê para nós aí, pastor. 1 Coríntios 11, 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Eu, em parte, o creio. Olha só, segunda coisa, pastor, segunda coisa que Paulo nos adverte, olha, vocês têm que ser unidos, têm que ter um só sentimento, pensar uma só coisa, né? Uma só fé, nós lemos ali agora. E também obedecer à liderança. Olha o que Paulo está dizendo, ó, eu estou sabendo, eu sei de tudo que aconteceu. Olha, eu trabalhei com vocês, eu estou fundando igrejas aqui, eu sou o líder dessa igreja. E Paulo, sobre dessas divisões na igreja de Corinto, ele escreve a carta para tratar das questões, e como pastor daquela igreja, ele conhecia o rebanho e sabia. E embora ele tenha ouvido a falar a respeito do problema, ele disse, eu, em parte, o creio. Isso porque, pastor, ele sabia com quem estava lidando e, ao mesmo tempo, ele queria verificar, queria ir lá, por uma questão ética, ele duvidou primeiro e foi averiguar a questão, a situação. Ou seja, como líder da igreja, a igreja tem que se submeter à sua liderança. Paulo foi lá. Imagina se Paulo chegando lá e fala, o pessoal fala, não, você não tem nada a ver com isso aqui não, esse problema é nosso, não é seu. Parou para pensar, pastor, o que acontece? Por isso que a Bíblia fala, pastorear a igreja, né, com todo zelo, com todo cuidado. Nós até lemos isso na última aula, né? Uhum. Então, mesmo distante ali, Paulo interferiu através de uma carta com autoridade a favor da unidade daquela igreja, né? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o povo de Israel era dividido em tribos. Mas essa divisão era mais ainda evidente por causa de pensamentos divergentes, pastor. Naqueles grupos lá. Imagina só, você tem grupo de fariseus, depois, grupo de fariseus, de saduceus, de essênios, de zelotas, de herodianos. Você imagina isso tudo, pastor? E aí Paulo escrevendo isso aqui, imagina a confusão dessa igreja. Então, para a formação da igreja cristã, Paulo tinha que tratar o problema, né? Vários problemas dentro da igreja. E ele era a autoridade. A liderança tem que promover o vínculo entre as pessoas. A gente como líder, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de departamento, líderes da SAF, da UPA, da UPH, da União de Crianças, o presbiteriano, o CP, né, todos os líderes ali de departamentos, de algum trabalho, tem que promover como líder a união, o vínculo entre as pessoas, né? Todos, ele tem que transmitir isso.
que a igreja também sinta segurança dessa união, né? Para andar e por isso que é importante a igreja obedecer à liderança. E aí, pastor, eu sei que talvez tem muita coisa para falar, mas nós precisamos terminar aqui. Vamos, E pode a seguir gente para frente. fala, é, e a gente fala, a gente dá segmento aqui, né? Aqui. Deixa eu ver se o slide vai agora, né? Porque o slide chega um momento, parece que ele cai. Aí foi. E para terminar, o que os crentes devem fazer? Paulo exorta, recomenda, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Tá vendo? Buscar união. Buscar união. Esse já é o último slide, tá? Essa é a principal estratégia, às vezes, de Satanás, né, pastor? Da nossa carne, do mundo, para trazer desunião na igreja, né? Fomentar o egocentrismo, fomentar, né? Exatamente. Né? Porque é igual Mateus 12:25, né? Unidos nós somos mais fortes. A Bíblia até fala, são inabaláveis, né? Na comunhão. A comunhão traz alegria, traz bênção de Deus. O Salmo lá, 133, fala isso, né? Agora, a desunião vai impedir a igreja de fluir na presença de Deus. Então temos que procurar sempre estar juntos, né? A exemplo da igreja primitiva. Todo espírito de divisão, o intuito é causar separação e não unidade, né? A gente tem que ter um propósito de causar unidade. Por exemplo, estamos aqui, peraí, todo mundo tá aqui, né? Não, vamos separar, tem outra coisa ali, vamos pensar. Não, nós temos que unir num só propósito, um só sentimento e um só amor, né? Um só amor. Os membros, o corpo de Cristo não existe. Se é corpo, ele tem que viver união. Já parte dessa premissa, né? Tem que estar unido, tem que cooperar na obra, né? Tem que saber que o cabeça é Cristo. Lá em Efésios 4, nós lemos isso na última aula, né? Só quando Jesus estiver acima de tudo, né? Aí sim, o restante vai assumir o seu lugar. Aí os membros bem regulados, bem, né? Bem calibrados, tem que ter o cabeça. Então,